Fala pessoal, esse é o canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias e o tema de hoje é Sou hétero. Alguém pode me explicar a sigla LGBTQIA+. Bora conversar sobre isso? Apesar deste ser um canal mais focado no público LGBT, hoje o meu papo vai ser com você que é hétero. Se você é heterossexual e é sensível à causa da diversidade, talvez você esteja meio perdido com tantas letras novas que chegaram à sigla. Você nem é uma pessoa intolerante, mas se sente assustado e confuso com tantas letras e nomes. Alguns até se perguntam, é para tanto? Você mal tem tempo de cuidar da sua própria vida, menos ainda de acompanhar tantas atualizações. Bem, se você está procurando informação, veio no lugar certo. E se você é homossexual, mas também quer mais detalhes sobre esta sigla, vem com a gente. Para quem está chegando agora no canal, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer salvar a humanidade e gosta de ajudar ao próximo? Então dá aquele like e se inscreve no canal, vai! Não custa nada e você ajuda muito ao seu próximo, no caso, eu. Isso posto, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou historiador. Isso significa que, antes de entrar em um tema, gosto de falar rapidamente sobre a história dele. Então vamos começar pelo início desta sigla tão complicada. No começo da luta pela igualdade desses grupos, lá pela década de 1960, havia o movimento gay. Esse grupo englobava mulheres lésbicas também, mas os homens gays eram a liderança e o foco das atenções. Aliás, muitas lésbicas também se definiam como gays naqueles tempos. Depois, surgiram grupos especificamente lésbicos. Em alguns lugares, estes dois movimentos se juntaram para criar o chamado movimento homossexual. O objetivo era acabar com a discriminação, o preconceito e a luta por direitos, bem como criar espaços de convivência. Lembrando que naqueles tempos sequer havia internet. Tô falando aqui de forma resumida, tá? No começo dos anos 2000, um empresário paulista criou a sigla chamada GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. Os simpatizantes eram todos os que simpatizavam com a causa, evidentemente, o que incluía heterossexuais. Ressalta-se aí que o objetivo desta sigla não era político, mas comercial. A ideia era criar um termo para estabelecimentos que acolhiam este grupo e ajudar empresários a atrair seu nicho de mercado. Vocês devem estar se perguntando, mas e as travestis, trans, etc? Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Porém, só para você saber, durante muito tempo, travesti não era exatamente um substantivo, mas um adjetivo. O travesti era apenas um gay que gostava de se vestir de mulher, ou eram vistos como gays exagerados e que queriam afrontar a sociedade gratuitamente. Claro, naqueles tempos, havia quem dissesse que se tratava de algo diferente de gay e que eram realidades diferentes. Foi justamente a partir deste ponto que a questão trans foi ganhando corpo. Os bissexuais também chegaram e disseram, ei, nós também existimos. E assim se percebeu que a sigla GLS não era suficiente para conduzir a pauta. Também se verificou que, para ter certa projeção política, era necessário que este grupo congregasse mais pessoas para abarcar mais pautas. Então foi criada a sigla GLBT, um grupo político e que deixava o cariz, ou seja, a faceta comercial de lado. Só que, algum tempo depois, por uma questão de visibilidade feminina e para combater privilégios masculinos e o machismo, colocou-se o L na frente em homenagem às mulheres lésbicas. E aí temos o atual termo LGBT. Então vamos lá. Lésbicas e gays são os tradicionais homossexuais que todo mundo conhece. Mas cuidado com a ideia de homossexual, tá? Claro, essas pessoas fazem sexo, mas a vida delas, apesar de parecer o contrário, não é só isso. Elas também namoram, fazem carinho, vão ao cinema, vivem juntos, constroem uma família, etc. A sexualidade é um aspecto da vida dessas pessoas, mas não o seu cerne. Se há alguns indivíduos nesse grupo que vivem para fazer sexo, isso é uma questão da individualidade deles, e não uma condição intrínseca à existência gay ou lésbica. Só que como a gente não tem uma palavra que junte afeto e sexualidade,
acabou ficando a palavra homossexuais. A título de curiosidade, tem gente que, em vez de falar casamento homossexual, fala em casamento homoafetivo, por exemplo. Isso porque a natureza deste relacionamento, bem como a dos relacionamentos héteros, não é exclusivamente sexual, mas afetiva. E aí depois vem o B, de bissexuais. Bem, estes são aqueles indivíduos que se relacionam com homens e com mulheres. Sobre isso, caso você seja hétero e não saiba, muitos bis podem preferir um sexo a outro. Até aqui, tudo sussa, tudo tranquilo, certo? Então, a partir do T, as coisas começam a ficar confusas até para muitos homo- ou bissexuais. Ou melhor, para os monossexuais e bissexuais. Para você se informar mais, monossexual é uma brincadeira que eu fiz para quem se atrai só por um sexo. Mas se liga, há publicações científicas por aí que usam esta palavra. Então, se vocês a virem, já sabem do que se trata, né? Monossexual é quem se atrai só por um sexo, sendo que eles podem ser homo- ou heterossexuais, em oposição aos bissexuais que se atraem pelos dois. Tá, mas então o que significa o T? Inicialmente, essas pessoas que, grosso modo, se vestem como do sexo oposto eram chamadas de travestis. E isso desde os tempos do Brasil colônia. Era a palavra que usávamos na cultura brasileira e que veio de Portugal. Só que travesti, como disse, era um adjetivo para chamarmos um homem que se vestia sempre ou de vez em quando de mulher. E era uma palavra muito próxima à ofensa. A questão é que muitas pessoas nessa condição se definiam assim pelo Brasil. Nos Estados Unidos, foi desenvolvido o termo transexual. Reparem que em inglês existe o termo travestite, mas o transex rapidamente ganhou corpo. Isso aconteceu principalmente a partir dos estudos médicos sobre o fenômeno da disforia de gênero, algo que acontece numa parcela muito pequena da população de toda a sociedade. O transexual deixava de ser apenas um viado exagerado e afrontoso e passava a ser percebido como uma condição médica descrita e mapeada pela ciência. Em outras palavras, essas pessoas deixaram de ser apenas um gay que queria chamar atenção. Passou-se a se compreender que aqueles indivíduos realmente se sentiam pertencentes ao sexo oposto. E não era simplesmente uma escolha, mas uma condição existencial, assim como ser homossexual ou mesmo heterossexual. Aliás, só de curiosidade, o livro Kama Sutra, escrito séculos atrás, cita a existência dessas pessoas, tá? Então não é simplesmente uma modinha. Mas conforme certos estudos e ideias americanas chegaram ao Brasil, surgiu um problema. Como chamar essas pessoas? Travesti ou transexual? No momento inicial, buscou-se desenvolver a ideia de que travesti seria quem não era operado, e transexual seria aquele que teria passado por uma cirurgia de redesignação sexual, ou seja, quem era operado. Só que essa divisão durou muito pouco e nunca pegou na cultura brasileira. Além disso, as próprias pessoas deste grupo não gostaram muito desta proposta. Tem gente que é operada e se identifica como travesti. Tem gente que não faz a operação e se chama de mulher trans. Vale ressaltar que nos Estados Unidos e também no Brasil começou a circular a palavra transgênero, cujo significado podia variar a depender de quem falava. Vocês devem estar se perguntando: gente, mas por que tanta confusão? A resposta é simples. Trata-se de um fenômeno que passou muito tempo marginalizado. Foram 20 séculos de silenciamento social. Então, essas pessoas não puderam pensar sobre elas mesmas e nem a sociedade pôde estudá-las. Então, é perfeitamente natural que a gente vá elaborando conceitos, testando hipóteses, criando teorias, revendo ideias, e é assim que funciona o conhecimento humano. Não há nada de anormal nisso. Tá, mas então o que significa o T, afinal? Hoje em dia, por hora, entendemos que a letra T significa transgêneros. Este é um termo guarda-chuva que engloba travestis e transexuais. Para a mente hétero, estas são pessoas que vivem como do sexo oposto porque sentem que nasceram dessa forma. Se a pessoa é travesti ou transexual, ela é quem define o nome pelo qual prefere ser chamada, independentemente da cirurgia. Até porque muitas pessoas ainda estão na fila para a cirurgia e merecem ser respeitadas como se sentem. Vale ressaltar que existem mulheres trans, mas também homens trans.
ou seja, homens com vaginas. Como curiosidade, este mundo trans se refere ao que chamamos de identidade de gênero, ao passo que o universo da homo, bi ou heterossexualidade está ligado a algo chamado orientação sexual. Embora a gente pense que toda mulher trans se atrai por homens, identidade de gênero não necessariamente se vincula à orientação sexual. Há mulheres trans que se atraem por mulheres, e tem homens trans que são gays. Confuso, né? Sim, mas eu pessoalmente acho que esse colorido humano é fascinante e mostra que o mundo não é apenas preto ou branco. O T também inclui drag queens, que são aquelas trans performáticas que fazem shows, eventos, etc. E também tem os transformistas. Estes são homens que podem ser hétero ou homossexuais e que gostam de assumir papéis do sexo oposto, seja no sexo ou em situações de vida. Sim, tem homens heterossexuais que curtem isso. Na cultura dos países de língua inglesa, eles são chamados de crossdressers. Então, a letra T engloba todo esse universo de trans. Então, continuemos. Depois disso, chegaram novas letrinhas. O A, por exemplo, ele significa os assexuais. São pessoas que simplesmente não gostam ou não sentem atração sexual. Isso também é uma condição que existe. Vale ressaltar que assexuais também podem se apaixonar e se relacionar. Eles só não curtem sexo especificamente. Vocês podem se perguntar, cara, mas isso não tem origem em um trauma de infância? Olha, não vou entrar no mérito das causas dessa condição, mas nem tudo tem a ver com traumas, ok? As pessoas são simplesmente diferentes entre si. Também vieram os I. Estes são os intersexuais. Você que é hétero deve estar falando, meu Deus, mas o que é isso? Vocês estão loucos, onde isso vai parar? Calma, na verdade não. Você já conhece esse grupo há muito tempo. Você viu até eles na escola. A letra I é o antigo hermafrodita. São pessoas que nascem com uma genitália ou outros caracteres ambíguos. Por alguma razão política, só trocaram o nome hermafroditismo para intersexualidade. Viu? Não é difícil. E aí temos a letra Q, que significa queer. Olha, este é um termo muito difícil para nós brasileiros, porque ele transcende condições médicas e biológicas. Trata-se de um termo político muito ligado ao contexto anglófono, ou seja, dos países que falam inglês. De forma bem resumida, os queers são todos que não se encaixam na cis-heteronormatividade. Traduzindo para português normal, representam aquelas pessoas esquisitas que nunca se encaixaram em padrões. Para você que é hétero, eu sei, soa meio estranho criar uma identidade para isso. Faz sentido em um contexto cultural que não é bem o brasileiro. Mas vamos seguir. Até aqui eu expliquei a vocês a sigla tal como ela está hoje. LGBTQIA+. Tá, mas o que seria esse sinal de mais? Então, há outras letras que estão pleiteando uma entrada nessa grande confederação de tribos iridescentes, ou seja, da cor do arco-íris. Há quem coloque o P de pansexual, que seria aquela pessoa que faz sexo até com objetos. Tipo aquele cantor de rock ser gay. Há também os N de não binários, ou não binários, que usam gênero neutro. Estes seriam aquelas pessoas que antigamente chamávamos de andrógenos. Indivíduos que não sabemos exatamente se são masculinos ou femininos, assim, só olhando. Vale citar, como curiosidade, que, no Canadá, há também o acrônimo 2S, que significa Two Spirits. Mas esse é um conceito ligado à cultura indígena norte-americana e que entrou na sigla devido à tentativa canadense de se reconciliar com seu passado indígena. Muitas culturas nativas da América do Norte enxergavam a população LGBT como sendo seres especiais por terem dois espíritos, um masculino e um feminino. Mas isso é só uma curiosidade histórica para caso vocês esbarrem com a sigla canadense por aí. Na América do Norte e um pouco na Europa, também aparecem as letras C de curioso, pessoas que têm curiosidade pela homossexualidade, a letra K de kink, que seriam as pessoas fetichistas, e um F e um outro A, de familiares e amigos.
Mas isso é só no estrangeiro e não tem presença no Brasil, tá? Fiquem tranquilos. É só para vocês saberem mesmo. E outra, nem todo mundo concorda com a presença dessas letras. Depois dessa viagem pela história e pelo significado das letras e das ideias, eu separei algumas perguntas que muitos heterossexuais me fazem. Primeira pergunta, de onde vem tanta letra? Quem decide isso? Então, eu sei que vocês veem na mídia todo mundo falando em comunidade LGBTQIA+, em instituições e ONGs LGBTQIA+, etc. Mas vamos com calma. Praticamente 95% das pessoas de carne e osso vinculadas a este grupo não pertencem a nenhuma dessas organizações políticas LGBTs. Então, nem a gente sabe direito como surge isso e quem decide. A gente fica tão perdido quanto vocês. Essas ONGs ou instituições que usam esta sigla tão cheia de letras, elas filosoficamente representam essas pessoas na medida em que fazem ações na sociedade civil para este grupo. Mas na vida real, tais grupos não têm uma procuração para falar por todas essas pessoas, homossexuais, bissexuais, etc. É igual quando você se diz cristão, mas não está vinculado a nenhuma das dezenas de igrejas que existem por aí. Ou mesmo quando você está vinculado, mas não concorda com tudo o que os seus líderes pensam. E o que eles dizem, você não necessariamente está de acordo. Segunda pergunta. Por que toda hora uma sigla nova? Então, a chamada comunidade LGBTQIA+, é composta de seres humanos. E onde tem seres humanos, há divergências. Disputas políticas, interpretações diferentes sobre um mesmo fato, entre outras questões. Isso acontece em igrejas, partidos políticos, empresas, até mesmo em famílias, em todo grupo social. Nos cristianismos, por exemplo, ninguém sabe qual é a verdadeira tradução da Bíblia, quais livros fazem parte da Bíblia, qual é a interpretação de cada trecho. Há aqueles que acreditam que Jesus é Deus, mas outros dizem que não, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo. Tem igrejas que dizem que se pode rezar para santos e há outras que os chamam de demônios. Isso são só alguns exemplos de divergências de opiniões que existem dentro de uma mesma religião. O resultado são mais de 38 mil denominações cristãs, cada uma delas dizendo coisas diferentes sobre a mesma Bíblia e a mesma fé. Em sendo assim, com grupos ligados à diversidade afetiva, sexual e de gênero, não seria diferente. Mas tem muita gente dentro dessa condição que discorda desse monte de letras, tá? Não acham que a pauta assexual ou pansexual deveriam estar dentro, por exemplo. E outros até acham que o termo queer é desnecessário. Há um movimento dentro deste grupo que acha que questões de orientação sexual, como homossexualidade e bissexualidade, deveriam estar separadas das questões de gênero, por exemplo, e que envolvem transgêneros, queer, não binários, etc. Isso porque essas questões são muito ligadas às manifestações de masculinidade e feminilidade, e ser gay ou lésbica é uma pauta diferente. Terceira pergunta. Afinal, qual sigla é a correta? Então, oficialmente, cada vez mais se está usando o movimento LGBTQIA+. Mas eu, pessoalmente, na minha opinião, e aqui o pleonasmo é proposital, uso a expressão LGBT+. Isso porque eu acho que ela dá conta do recado. Ela é simples, comunica rápida e diretamente e fala com um público muito maior. Também já vi gente dizendo minorias afetivos sexuais e de gênero, e também já ouvi pessoas falando poeticamente a expressão o povo do arco-íris. Aliás, eu até gosto muito dessa expressão. Há até quem defenda a sigla TMH, ou seja, tudo menos hétero, o que é uma sigla um pouco problemática, digamos assim. Seja como for, se você é hétero, pode usar o que você preferir. Meu objetivo com este podcast é só te orientar sobre as letras da sigla e não oferecer uma resposta final para isso. E se você pertence ao público LGBT+, cara, deixa eu te dar uma sugestão. Você pode ir lá ter sua militância, mas você deve entender que esta sigla está cada vez mais confusa para as pessoas comuns, que são a maior parte da sociedade, ou seja, eleitores. O mundo das pessoas que trabalham o dia inteiro não é uma discussão no Twitter que envolve conceitos complexos como apagamento, visibilidade, cis-heteronormatividade, etc. E você não precisa me bater por dizer isso, ok?
Estou falando de boa e como amigo. Seja menos lacrador e dialogue mais com as pessoas que se sentem perdidas. E se você é hétero, entendo que a sigla correta é uma questão bem menor. O que importa é que as pessoas sejam tratadas com respeito e tenham os mesmos direitos. E cada um pode viver sua vida como deseja. Use a expressão que você se sente mais confortável, porque, neste caso, ainda não temos um certo e um errado absolutos. As coisas ainda estão sendo pensadas e estamos no meio deste processo histórico. Bem, é isso, pessoal. Se vocês têm mais alguma pergunta, coloquem aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Se você gostou dessa discussão, compartilhe este podcast com quem você acha que este tema possa interessar. Naturalmente, este trabalho é só um recorte genérico de um tema complexo e com muitas facetas. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para que ele seja aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, suas sugestões e críticas construtivas. Mas se você quiser xingar e ofender, nem precisa perder seu tempo. O Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!